bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Treinamento para Competições de Programação. Hoje, esta aula será conduzida por mim, Igor, e estaremos tratando sobre a STL, que é o kit de ferramentas que o C++ traz para a gente. O que é o STL? A ideia aqui é a gente falar sobre o que é o STL. É a Standard Library. Ela é basicamente uma biblioteca padrão que resolve problemas que são comuns no mundo do desenvolvimento de algoritmos. Ela vai facilitar muito nossa vida e economizar bastante nosso tempo, porque ela vai nos permitir, com menos código, ser mais eficientes. Então, o que a gente vai explorar aqui hoje? A gente vai falar sobre pairs, tuplers, ou seja, pares, tuplas, vectors, filas, pilhas e ordenação. E o que é uma pair ou uma tupla? Um pair nada mais é do que uma dupla. Dois valores que devem estar andando juntos. Nós temos o Chris Greg, o Woody Buzz Lightyear, Bonnie Clyde, 21 Pilots. Todos eles são duplas que são formados por pessoas inseparáveis. A ideia é que você consiga manipular os dados deixando valores que são juntos. Então, por exemplo, você pode ter o caso em que você precisa que uma função retorne dois valores. Esses dois valores vão ser retornados no formato de pair, por exemplo. E aí, o que é uma tupla? Uma tupla basicamente é um pair expandido. Você pode ter mais valores que vão ser agrupados. Você vai querer usar pair e tuplas em um contexto em que os valores fazem sentido juntos. Por isso que eu estou trazendo esses exemplos de duplas e grupos. Meninas Superpoderosas, Beatles, Now United, BTS, o Chris e o Greg, o Woody Buzz Lightyear, todos eles fazem sentido juntos. Então, nesses momentos é que você vai querer usar uma tupla ou um pair. Você pode usar o pair, por exemplo, em situações de chave-valor também. E a tupla quando você tem múltiplas características para uma mesma entidade. Por exemplo, podemos fazer uma pair de chave de algum produto e a quantidade de produtos que tem nesse estoque. Ou uma tupla de algo que seja, eu quero a chave de um produto, eu quero saber quantos ele tem em estoque, eu quero saber qual é o valor de venda dele, qual é o valor de compra. E tudo isso eu consigo agrupar esse valor em uma única tupla. E isso ele traz esse significado junto. Ele mantém esse escopo junto para que faça sentido no seu código. E aí, quais são as operações que nós temos para essas funções? A STL vai nos trazer as funções, as operações makePair. Para o pair, a gente vai ter o first e o second, no caso o primeiro e o segundo. E para a tupla, a gente vai ter o makeTuple, tuple, o get, que você vai pegar um valor da tupla, o pair, o first e o second já autossignificativo, first primeiro, second segundo. Então, como sempre vai ter dois valores, a gente ou pega o primeiro ou pega o segundo. Na tupla, no caso, a gente, como tem N valores, né? A gente não sabe quantos valores eles vão ter. A gente usa o get. A ideia do get é que a gente possa pegar o valor da determinada posição daquela tupla. E o tie é a ideia de você separar aquela tupla em múltiplos valores. Então, se você tiver as variáveis corretas, você consegue pegar os valores da tupla e separar em múltiplos valores. E sobre complexidade de operações, essas operações todas elas vão estar na melhor forma possível dentro dos conceitos de pair e tuple, pair e tuple, pares e tuplas, que
são O de 1. Então, você vai ter o espaço de memória alocado, mas todas as operações vão ser em O de 1, porque o pair e a tuple já são implementados da melhor maneira pela STL. Aqui eu quero mostrar para vocês como o uso dessas coisas facilita a nossa vida. Como o uso da STL facilita a nossa vida. Então aqui nós temos um struct para representar um pair. E aí se você tivesse que usar esse struct, você teria que, se você fosse usado no formato struct, você teria que definir esse struct e qual é o tipo dele e qual é o tipo do primeiro valor e o tipo do segundo valor. Já usando o pair da STL, em tempo de execução, no tempo que você vai escrevendo o seu código, ele já vai entender que ele vai receber um par que o primeiro valor é um inteiro e o segundo valor é um string. Então você vê como você já economiza em linhas e em tempo, porque você já vai ter essa implementação realizada no seu código. Já sobre tuple, a gente vai fazer a mesma ideia. Aqui, por exemplo, a ideia seria ter um tuple com 3 elementos, um int, um double e um char. E aí você instancia esse tuple, o T aqui. E aí você acessa dessa forma. Já se a gente usar o STL, ele adiciona uma certa complexidade na sintaxe, mas você não precisa pensar muito em quantos parâmetros naquele momento você precisa resolver. Você não precisa pensar em como você vai definir sua struct. Você só vai e chama tuple, e no momento da criação você informa quais vão ser os tipos, e passando chamando o método makeTuple, ele já vai fazer suas inserções, e assim você tem esse poderio a mais, essa velocidade no seu desenvolvimento. E agora vamos falar um pouco de vector. Vectors são estruturas que são muito parecidas com um array. São muito parecidas com um array. Você vai acessar elementos da mesma maneira. Você vai iterar sobre ela de uma maneira bem similar. Mas o que diferencia? Você pode pensar um array como um armário fixo. Um armário que ele já foi montado e pronto. E pense num vector como um armário modular, um armário flexível. No exemplo à esquerda, a gente vê um exemplo de um armário fixo de madeira. Se você quiser colocar mais itens do que ele suporta, você precisaria ter que provavelmente comprar um outro armário e jogar todas as peças, tudo que está nesse armário inicial, para um próximo. Mas se você tá com o armário da direita, é um armário aramado que a gente chama, você só adiciona novos espaços. Então, se todos os seus itens são de um tamanho pequeno, você consegue aumentar a quantidade de elementos, a quantidade de itens que você consegue colocar no seu armário aramado de uma maneira muito exponencial. E essa é a ideia do vector. A ideia do vector é que você vá adicionando espaço no seu vector para armazenar os itens na medida que você for adicionando esses itens. E aí, por debaixo dos panos, ele faz toda a gestão de um jeito muito eficiente para que você possa ter essa flexibilidade quando você está desenvolvendo. Então, o vector vai acabar crescendo, vai diminuir, ele vai se ajustar, ele vai trazer algumas operações que vão facilitar a vida. Por exemplo, eu quero saber o tamanho do meu vector, eu vou ter uma forma de saber de um jeito bem simples, só chamar o método size, por exemplo, a função size. Enfim,
o vector é um array com superpoderes. E aí, quais são as operações que nós temos com o vector? Nós temos o pushback. O pushback, ele basicamente vai adicionar um elemento ao final do vector. O popback é o contrário do pushback, ele vai remover o último elemento do vector. O erase, ele vai remover um elemento dado uma posição. E a gente tem as formas de acessar, que seria o at e os colchetes comuns que nós temos nos arrays comuns. E falando de complexidade, isso tudo tem um custo. Porque, por exemplo, o vector ele vai alocar espaço em memória ao longo que ele vai crescendo. Então, em alguns momentos, ele vai precisar aumentar o espaço do seu array interno, porque o vector ele funciona como um array interno, que vai se ajustando à medida que começa com vários valores vazios, ele já aloca um espaço maior na sua memória, começa com vários espaços vazios, e você, à medida que vai adicionando, ele precisa se ajustar. Nesses momentos que ele precisa se ajustar, ele acaba tendo um custo mais elevado, mas toda a flexibilidade que ele traz vai compensar na maioria das vezes. Aqui eu estou mostrando um pouco como a gente manipula os vectors e arrays. Na esquerda a gente tem a criação de um array. O array ele foi criado, o tamanho dele é definido como 5, ele vai ter 5 elementos. E aí eu consigo percorrer eles daquele jeito tradicional, passando o índice, fazendo a contagem e tudo mais. Já o vector, eu criei ele com 5 elementos, mas eu chamo na linha 6 ali o pushback. No pushback eu estou adicionando um sexto elemento no meu vector. E isso não vai ser uma operação que vai causar algum erro. Se você fizesse a mesma coisa com um array, você estaria acessando um campo que não existe no array, o que causaria um erro. Na linha 7, a gente consegue já usar algumas das vantagens do vector, que é o for, que é conhecido como for each. Então você consegue iterar sobre os elementos do seu vector sem necessariamente ter que fazer a navegação via índice. Você pode também fazer via index, mas não é algo que é uma exigência. E agora a gente vai falar um pouco das estruturas de dados que possuem restrições. Aqui a gente vai falar da fila. A fila é igual a uma fila do mundo real. A ideia aqui é que as restrições sejam realizadas no modelo FIFO, que a gente chama, que é o First In, First Out. E aí, que restrição é essa? É exatamente uma fila do mundo real. Você vai na sua cantina da escola, você entra na fila, a pessoa que está na sua frente vai ser atendida primeiro que você, a pessoa que está atrás de você vai ser atendida depois que você. Ou seja, a pessoa que entrou primeiro é a primeira pessoa a sair da fila. Essa restrição para a fila, ela indica o quê? Que a gente quer trabalhar com a restrição de situações que a gente precisa considerar a ordem de chegada dos elementos, dos itens que vão entrar na fila. E a questão da restrição, ela nos possibilita que essas operações fiquem extremamente rápidas, porque a restrição faz com que a gente defina as operações da nossa fila. Quais operações nossa fila vai ter? A gente consegue adicionar um novo item, esse novo item sempre vai ser adicionado ao final da fila. A gente consegue pegar o próximo item da fila, então seria o item que está mais à frente da fila. E o que tiver no meio da fila a gente não tem noção. A gente consegue saber se a fila está vazia, mas a gente não precisa ter o conhecimento naquele momento de quais são os itens que estão no meio da fila. A gente só precisa se preocupar com o item que entra e com o item que está na frente, que sai. Essa restrição possibilita a gente modelar
problemas de diversas maneiras e obter uma eficiência muito grande por causa disso, porque tendo essa restrição, as operações se tornam O de 1. Então, adicionar um novo item ao final da fila, a gente consegue obter isso em O de 1, que é extremamente rápido, e remover o item da frente da fila, ele também fica em O de 1, devido a dessas restrições. Então, qual é a ideia? As operações que a gente vai ter na fila são push, o push que ele insere ao final, o pop, ele remove o da frente. A gente consegue saber somente na fila quem está na frente, usando a função front, e quem está atrás, usando a função back. E, como mencionado anteriormente, tudo fica muito legal porque as restrições fazem com que todas as operações estejam em O de 1. As filas, elas na STL são conhecidas como queues, que é fila do inglês, né? Vamos aqui agora mostrar como ficaria a implementação de uma fila na mão, vamos dizer assim, e depois como fica o uso dela usando a STL. Então aqui, para eu criar uma fila, eu crio um struct. Essa struct, ela tem que ser toda inicializada. Eu vou ter que implementar a função push. A função push vai verificar se eu posso adicionar elemento naquela posição. Eu tenho que salvar qual é a posição que é a mais antiga da fila, qual é a posição que é a mais nova. E aí, se a gente vê, a gente está usando um array como estrutura auxiliar, o que deixa tudo muito rígido. Porque a gente acaba não conseguindo reaproveitar os espaços que estão vazios dentro do nosso sistema. A gente seria capaz de fazer isso, mas para fazer isso ficaria extremamente custoso. Então, a gente usa a queue do STL, que é essa que está à direita. A gente para simplesmente usar ela, a gente define qual é o tipo que ela vai armazenar, nesse caso são inteiros, e o nome dela. Pronto. A partir disso a gente já consegue usar o push para adicionar novos elementos na fila. Quando a gente quiser saber quem é o elemento que está na frente, a gente usa o front. Se a gente quiser remover o elemento que está na frente, a gente usa o pop. E simples dessa forma, a gente já reduziu a quantidade de código do nosso sistema e ainda usando uma implementação muito mais eficiente. Outra estrutura que a gente usa bastante no nosso dia a dia, ela vai ter muita aplicabilidade quando a gente quer, por exemplo, fazer validações de expressões, validação de se um parênteses está aberto, se um parênteses está fechado, se uma expressão matemática é válida. Se eu quiser fazer, por exemplo, o inverso de uma string, a gente usa muita pilha. Por quê? Porque a ideia da pilha é um pouco contrária ao que a gente tem com a fila. Vamos imaginar essa pilha de livros. Na pilha de livros, a gente cria a restrição que a gente não pode levantar todos os livros para remover o último. Na pilha, a gente tem a restrição que a gente só consegue realizar operações no topo dessa pilha. E essa restrição é conhecida como LIFO, que é o Last In, First Out, ou seja, o último a entrar é o primeiro a sair. Então, se eu preciso pegar o livro UML, eu teria que tirar o livro Programação Java, depois tirar o livro Qualidade de Software, e aí eu teria acesso ao livro UML. Essas restrições, da mesma forma, permitem a modelagem de problemas que tem essa restrição, e utilizando dessa restrição a gente acaba tendo mais qualidade na forma que implementamos. Não só qualidade, mas melhor tempo, né? Um tempo mais otimizado nos algoritmos que implementamos.
Porque, da mesma forma como na fila, essa restrição permite que a gente faça tudo em odd 1, o que é o melhor tempo desejado, né? Então, quais são as operações que a gente consegue fazer numa pilha? Na pilha, a gente consegue adicionar novos elementos, remover os elementos. Então, a pilha, ela é como aquela pilha de livros, a gente só consegue adicionar novos livros no topo e a gente só consegue remover o livro que está no topo naquele momento. E a gente consegue saber qual é o livro que está no topo naquele momento. Então a gente não sabe quais são os elementos que estão naquela pilha, mas a gente sabe qual elemento está no topo, porque essa é uma das restrições que a gente precisa para poder ter no nosso projeto, no nosso algoritmo, executado da melhor maneira possível. Filas e pilhas são muito utilizadas, vocês vão ver mais para frente, como auxiliares de outros algoritmos. Por exemplo, para fazer andar sobre árvores, andar sobre grafos, acabamos usando muito pilhas e filas. E aqui está uma comparação entre um código tradicional, implementado puro, e o código usando STL. Na STL, a nossa pilha a gente vai chamar de stack. Então, da mesma forma como a gente tinha na fila, a stack implementada pelo programador diretamente, ela acaba sendo custosa, ela já tem uma forma ali de salvar um espaço na memória de um array que vai ser usado para salvar as informações, e além de todo o tempo que a gente acaba gastando só para poder implementar isso. Já na STL é simples como na fila, na Kiwi. Chama o stack, passa qual vai ser o tipo de valores que esse stack vai receber e dá o nome a ele. E aí a gente começa a fazer as operações e a gente vai ter certeza que essas operações vão estar implementadas na forma mais eficiente possível para resolver nossos problemas. E agora a gente vai falar um pouco sobre uma operação que é também muito utilizada, porque ela nos dá muita facilidade para resolver problemas. Então, por exemplo, eu quero saber quem é o eu quero saber quem é o BTS mais novo. Se eu falo para eles, ei, fiquem organizados de acordo com a idade, do mais novo para o mais velho, então eu claramente consigo saber que é o mais novo e claramente consigo saber que é o mais velho. Então, quando a gente coloca as coisas organizadas, usar a função sort, que vem de ordenação, a gente acaba tendo facilidades, de uma maneira geral, para resolver nossos problemas. Então, muitos problemas, eles, além de necessitarem da ordenação, eles vão precisar de alguma manipulação ali que você vai conseguir extrair a partir de dados ordenados. E aí vamos falar um pouco o que é uma relação entre valores. Uma relação entre valores é uma função que, dado dois valores, ela retorna um deles, ou retorna uma indicação se aquela relação é verdadeira ou é falsa. Por exemplo, se você tem um amigo chamado Carlos, ele tem 12 anos e você tem 10 anos, se você falar que a relação entre Carlos e você baseada na idade, se você colocar você como primeiro, você tem 10 e Carlos tem 12, então quer dizer que se a relação for de quem é mais novo, você é mais novo que Carlos, então essa relação é verdadeira. O contrário, se você pergunta quem é mais novo e passar Carlos primeiro e você depois, vai retornar falso, porque a relação ela compara na ordem que é passada. E isso é primordial para nosso desenvolvimento da ordenação. Por quê? Porque a ordenação, por padrão, ela vai utilizar a relação
comum entre dois valores. Então, por exemplo, se eu faço uma ordenação de um vector de, de números inteiros, então a ordenação por padrão, a relação entre os números é saber quem é um número menor que o outro. Então, por padrão, ela vai buscar ordenar os números dos menores para os maiores. Aí eu posso também ter essa ideia inversa, que seria a ordenação inversa, que é, no caso, eu passar a relação invertida entre quem é menor e quem é maior. E aí meu vetor seria ordenado do menor para o maior. E também existe a possibilidade de eu fazer uma ordenação customizada. Como isso aconteceria? Se eu tenho uma restrição muito específica nos meus dados, vamos dizer, eu tenho um struct, que eu tenho um valor, o primeiro valor é um inteiro e o segundo valor é um float. O primeiro valor inteiro significa a quantidade de produtos, o segundo valor significa o valor do produto. Por padrão, eu não tenho uma forma de ordenar essa struct. Então, eu crio uma relação customizada. Ou seja, se eu quero ordenar essa struct ou seja, eu tenho um vector de produtos, que o produto é um struct do jeito que a gente acabou de mencionar. Se eu quero ordenar por valor, eu tenho que criar uma função que compare dois valores e diga se aquele valor é menor que o outro, ou se aquela relação que eu estou definindo é verdadeira, ou seja, se o menor por outro é verdadeira. E eu passo essa função para a minha função sort, a função sort do STL. E a função sort do STL vai usar esse comparador customizado como a forma de ordenar os meus valores. Então aqui um exemplo bem simples de ordenação. Eu informo ao meu... Eu passo um array de números inteiros para meu sort. Ele vai retornar esses números ordenados. E aí, sobre complexidade, é importante ressaltar que a forma mais rápida que temos para ordenar o algoritmo mais rápido, o tradicional, é o Quicksort. E esse algoritmo é n-log-n. Então, o sort já aplica a ordenação mais rápida possível. Existem outras formas de ordenação, que se você for aprofundar e pesquisar, você vai acabar encontrando. Mas geralmente você tem um trade-off muito grande entre memória e tempo. Então, às vezes, tipo, ele pode ser eficiente em tempo, mas não é eficiente em memória e assim por diante. E aqui temos uma comparação de como ficaria uma ordenação escrita à mão, uma mais tradicional, que é o bubble sort. Ela é uma operação n ao quadrado, então ela é mais lenta do que a ordenação quicksort que nós temos implementado no sort do STL. E aí você já vê a quantidade de tempo que você gastaria escrevendo a bubble sort, ou até mesmo se você fosse escrever a quicksort, você gastaria ainda mais tempo, porque era uma função ainda mais complexa que a bubble sort. E aí você escreve a bubble sort, gasta um tempo, ainda escreve uma operação, uma função que é mais lenta do que a função que você já tem pronta na sua STL. Então é por isso que é importante estar atento a esse conjunto de ferramentas que a STL traz para você. Então aqui, ó, se você for ver, você tem toda essa dois for, o if da condicional para saber se vale a pena, a relação está correta e tudo mais. E aí você tem que fazer todas essas operações para poder tipo pegar o tamanho do seu array, quantos elementos você tem no seu array e assim por diante, para poder se informar por bubble sort. E aí se você for fazer o mesmo com
o sort do STL, você só precisa pegar o ponteiro que aponta para o começo do seu vector e o ponteiro que aponta para o final do seu vector. Pronto, você já ordena esses elementos. E a ordenação lexicográfica? A ordenação lexicográfica é a ordenação que a gente tem, por exemplo, no dicionário. No dicionário, as palavras lá estão em ordem alfabética. Então, a gente sabe que açúcar vai aparecer antes de Barbosa, por exemplo. Porque açúcar começa com A, Barbosa com B. E se a gente compara o A com B, na ordem lexicográfica, ele começaria antes. Por exemplo, a gente pode pegar uma coisa que vai comparando um pouco mais adentro, ou seja, você vai na ordenação lexicográfica, você quer tratar de letra a letra, vamos dizer assim, item a item. Então, se você pega açúcar e ação, ou seja, você tem o A e o A em açúcar e em ação, vai ser igual. Você tem um C cedilha no açúcar e ação, vão ser iguais. Só que em ação você tem A, depois em açúcar você tem U. O que isso quer dizer? Que a ação, pela ordem lexicográfica, ou seja, pela ordem de ordenação das letras, vai vir primeiro do que açúcar na ordem lexicográfica. Então, no seu dicionário, se você for navegar no seu dicionário, você vai acabar encontrando açúcar na frente de ação. E aí, por que ele é útil? Ele é bastante útil porque muitas vezes a gente quer ordenar coisas que precisam ter essa ordem e ela já é implementada por padrão pelo C++. A gente vai ter também a ordenação de tuplas, de pares, que, por exemplo, a gente tem essa lista de pares aqui embaixo. 1, 2, 1, 1, 2, 0. Se a gente colocar para ordenar, a gente compara primeiro o primeiro elemento de todos. Então aqui o 1 tem empate, o 2 já não é empate. Então a gente sabe que primeiro vai vir ou 1, 2 ou 1, 1. Depois a gente compara o segundo, o 2, 1, o 2 e o 1. Então 1, 1 vai vir primeiro do que 1, 2. Então a gente colocaria 1, 2, depois, desculpa, 1, 1, depois 1, 2, depois o 2, 0. Então a ordem lexicográfica faz a gente sempre verificar os valores da esquerda para a direita, porque a gente consegue fazer essas ordenações e a partir disso a gente consegue resolver novos problemas. Para a gente fazer aqui nosso fechamento, né, o que a gente falou hoje? A gente falou sobre pares. Pares são pares de valores. Tuplas, conjunto de valores, são muito similares aos pares, só que as tuplas podem ter n tamanho, enquanto os pares só tem tamanho 2, né? O primeiro e o segundo valor. A tupla pode ter até o enésimo valor. Quando você quer usar pares de tuplas, quando você está trabalhando com valores que se relacionam muito fortemente. E aí, quando eles se relacionam muito fortemente, faz sentido você agrupá-los em pares e tuplas. Aí, a gente falou dos vectors. O vector nada mais é do que um array com superpoderes. Então, é um array que a gente cria e ele pode ser modificado dinamicamente. Depois, nós tratamos da fila e da pilha. A fila e a pilha são estruturas de dados que a gente tem restrições fortes. Então a fila ela tem a restrição FIFO, que é o first in, first out, ou seja, o primeiro elemento que entrar na fila é o primeiro a sair, assim como na fila no mundo real. E a pilha é o last in, first out, o LIFO, ou seja, o último elemento que entra na pilha é o primeiro elemento a sair, porque a gente tem a restrição de todas as operações serem feitas na ponta da pilha. E no final nós tratamos sobre o sort, que são as operações de ordenação que nós temos no nosso STL e como nós conseguimos usar o sort de uma maneira mais personalizada.
Ou seja, às vezes a relação que nós temos entre os valores não é exatamente aquela relação que nós gostaríamos de ordenar os valores. Então podemos usar o sort como uma função genérica de ordenação, dado as relações que nós gostaríamos de usar no nosso problema. Então, coloca na cabeça que o STL é o que é necessário para que você consiga resolver problemas do jeito mais rápido e eficiente possível. Ele já vai dar essa garantia que vai ter a melhor complexidade para os problemas que ele resolve. Vamos agora para alguns exercícios para consolidar nossos conhecimentos.